Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós contemplamos o ensinamento sobre o grande amor de Deus para com a sua criação e principalmente para com a humanidade. São João, ele diz que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Veja que Deus envia o seu Filho Jesus a essa terra para que ele pudesse restaurar aquilo que era o grande dom do paraíso, a imortalidade. Porque em Cristo nós temos a vida eterna, nós temos essa participação da imortalidade, não uma imortalidade que não vai nos permitir passar pela morte nessa terra, mas uma imortalidade que nos dá a garantia da vida plena, da vida eterna em Deus, do reino dos céus. Por isso que Jesus Cristo veio a essa terra, porque é Ele que restaura essa dignidade de cada ser humano, essa dignidade de filhos de Deus. Por isso que, para que nós possamos corresponder ao amor de Deus, nós precisamos de dar alguns passos para essa correspondência. O primeiro passo dessa correspondência é o crer, ou seja, a experiência de fé com Jesus Cristo. Essa experiência de fé que é uma experiência de confiança, de abandono, onde nós vamos nos colocando nas mãos de Deus e permitindo com que Ele nos conduza em seus caminhos. Essa é a primeira correspondência ao amor de Deus, que é a correspondência de fé, de confiança em Jesus Cristo. Depois, nós vemos que Jesus Cristo, Ele se manifesta como luz. Por isso que São João, ele vai dizer: ora, o julgamento é este, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Veja que aqui nesse texto, São João diz que a luz veio ao mundo, Jesus é a luz do mundo, mas os homens preferiram andar nas trevas. Ou seja, a primeira correspondência do amor é a prática, é a fé, o confiar em Jesus Cristo. A segunda correspondência do amor é seguir a Jesus Cristo, porque na medida em que nós nos colocamos nesse segmento, vamos dando passos nessa proximidade com Cristo, nós vamos correspondendo ao amor de Deus, esse amor que é salvação, esse amor que vem ao nosso encontro para restaurar a nossa dignidade, porque somente em Cristo, somente no segmento, nós seremos capazes de restaurar ou de permitir com que se restaure a dignidade de filhos de Deus em nós. Por isso que essa luz que veio à Terra, ela vem nos chamar para um segmento, para que nós possamos andar na luz e não nas trevas.
E depois, no final do Sagrado Evangelho, na terceira parte, vai dizer: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Aqui nós temos a terceira correspondência ao amor de Deus, que é a vivência da verdade, a busca da verdade. Porque uma vez que nós lutamos para conhecer a verdade, isso já é uma busca de Deus, porque Deus é a verdade. Assim nós vemos que Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho para salvá-lo. Mas essa salvação, que é o próprio amor de Deus, só acontece na nossa vida na medida em que nós correspondemos a esse amor com uma prática verdadeira de fé, de confiança em Jesus Cristo, de um seguimento verdadeiro. Nesse seguimento nós vamos adentrando nesse processo de conversão, de mudança, de aprendizado, de identificação àquele que nós estamos seguindo. E depois dessa busca da verdade, a busca e a vivência da verdade, para que assim nós possamos viver sempre na luz e se afastar cada vez mais das trevas. E vivendo na luz, nós possamos ser também para o mundo um grande sinal da presença de Deus para aqueles que ainda não conhecem a Deus. Porque se vivemos na verdade, a luz da verdade se manifesta através da nossa vida. E aquilo que a humanidade procura, que é a verdade, encontrarão em nós, nas nossas atitudes, na nossa forma de viver, nessa obra de salvação que acontece em nós e transborda de nós para a vida dos nossos irmãos. Assim é a correspondência do amor de Deus, porque quando falta em nós essas três coisas, a fé, a confiança em Jesus Cristo, falta o seguimento e falta a busca da verdade, nós não estaremos realizando as obras de Deus, mas estaremos realizando as obras das trevas. Busquemos refletir sobre a nossa vida, para que assim nós possamos verdadeiramente experimentar o grande amor de Deus, que é salvação, que é a vida do próprio Cristo, aquele que é o Deus que salva, a vida do próprio Cristo encarnada na nossa própria vida, para que assim nós possamos ser verdadeiramente um grande sinal, uma luz que brilha em meio às trevas do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.